Boa tarde, vamos iniciar mais um Evangelho Luz no Lar. Neste momento, toda a família Fabiano de Cristo se reúne para a realização do Evangelho. Este momento de Evangelho no Lar pode ser realizado em todos os ambientes familiares. Para que ele seja o mais eficiente possível, é necessário que escolhamos um dia da semana e um horário mais apropriado com a nossa organização familiar. Que possamos, nesse momento, reunir a maior quantidade de membros da nossa família possível. Mas se não for possível reunir todos, podemos realizá-lo sozinho mesmo. Para a realização deste Evangelho, podemos trazer uma jarra com água para a fluidificação. A fluidificação nada mais é que um remédio que a espiritualidade amiga nos brinda através da água. Iniciamos este momento com a realização de uma breve prece. Logo após, realizamos a leitura de um trecho do Evangelho e depois realizamos uma breve explanação a respeito desse trecho. Todos os participantes podem fazer os seus comentários de forma educativa. Depois, fazemos uma oração de encerramento, agradecemos os espíritos protetores e enviamos vibrações de amor e paz para os necessitados. No final, cada um bebe um pouquinho da água fluidificada e o restante poderá ser utilizado durante a semana. E durante essa semana, sinta as vibrações positivas do Evangelho no lar. Então, neste momento, vamos pedir a proteção e o amparo da espiritualidade para a leitura de um trecho do Evangelho. E o trecho de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item é o item 22, que inicia com o título de Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito, jovem ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom que receberá em recompensa do seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a começou. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos,
porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Essa passagem nos traz uma grande verdade, que é a confiança na verdadeira vida, que é a espiritual. Quando proferimos essas palavras, se fosse um homem de bem, teria morrido, sempre pensamos que estamos cometendo uma injustiça, porque dentro do nosso entendimento material, queremos reter as pessoas aqui nesse plano material. Mas deixamos de entender e de perceber que a verdadeira vida é espiritual e que o espírito, preso dentro deste corpo, não pode realizar tudo aquilo que poderia se tivesse liberto, vivendo na espiritualidade. Mas como é difícil vivermos essa separação, como é difícil não termos a presença física ao nosso lado. E isso tudo nos faz acreditar que a vida material é melhor. Mas se deixarmos de lado um pouquinho o nosso egoísmo, se deixarmos um pouquinho de lado as nossas imperfeições, conseguiremos ter mais fé, conseguiremos enxergar mais adiante. E então, nos desapegando da materialidade, perceberemos que não seria justo uma pessoa de bem viver tanto tempo num mundo de provas e expiações. Então, com essa passagem do Evangelho que se encontra no capítulo 5, que possamos abrir um pouquinho mais as nossas mentes para a nossa realidade espiritual, desenvolvendo a nossa fé no futuro, a nossa crença, e assim nos libertando dia a dia da materialidade que nos encharca, que possamos permanecer em paz, em serenidade nessa semana, estando presente novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um Evangelho Luz no Lar. Que Fabiano de Cristo abençoe a todos. Que assim seja.